Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nesse capítulo, os levitas estão sendo apresentados, consagrados para servirem no ministério do tabernáculo diante do Senhor sobre todas as tribos de Israel. Mas, peraí, por que os levitas foram separados? Por que eles são especiais em relação às 12 tribos? Em Êxodo capítulo 19, no versos 5 e 6, Deus fala com todo Israel da seguinte forma: se vocês ouvirem a minha voz e guardarem os meus mandamentos, então vocês serão um reino sacerdotal, uma nação santa. Se vocês ouvirem. Mas no meio do caminho, o que aconteceu para que Deus, ao invés de separar todas as 12 tribos, separasse apenas a tribo dos levitas? Isso nós vamos falar daqui a pouquinho. Esse capítulo fala sobre a separação dos levitas, mas no início dele ele começa falando acerca da menorá, do candelabro, certo? E aí nós vamos pegar aqui no verso 1 ao 4, que diz assim: O Senhor disse a Moisés: fale a Arão e diga-lhe, quando você colocar as lâmpadas, seja de tal maneira que as 7 venham iluminar o espaço diante do candelabro, isso é, à frente do candelabro. E Arão fez assim, colocou as lâmpadas para que iluminassem o espaço diante do candelabro, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés, assim ele fez o candelabro. Então, a menorá, que é o candelabro, é uma peça só, certo? De ouro batido, ela não tinha emendas, ela não era conectada. Imagina uma peça de ouro inteira, grande, né? Grande mesmo. E aí essa peça ela foi totalmente modelada e foi batida até formar aquele castiçal com as sete hastes, né? No total. E aí isso representa a luz de Deus. Mas Deus orienta da seguinte forma: olha, essa luz ela tem que estar voltada. Eu imagino mais ou menos que ela tinha alguma coisa ali para poder fazer com que iluminasse, né? O mesmo que acontece com o farol dos carros, por exemplo, para iluminar a frente da menorá. Isso é, qual é o propósito principal? Iluminar a mesa dos pães da proposição, que estava logo de frente. Então, a mesa dos pães estava ali, em frente à menorá, e a mesa dos pães, você lembra que tinha 12 pães, né? Que representa o povo de Deus. Então, a luz de Deus iluminando o povo de Deus. É claro que é uma figura maravilhosa, né? Uma coisa linda. Vamos continuar. Se você quiser saber um pouco mais sobre a menorá, eu fiz um vídeo sobre isso. Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25 fala só sobre o candelabro, tá ok? Vamos lá. E aí nós vamos começar agora a falar sobre a purificação dos levitas. Como é que se deu a purificação dos levitas? E por que isso acontece? Tem algumas conexões bem interessantes aqui, tá? Vamos lá. Ele vai falar dessa cerimônia de apresentação nesse capítulo. E aí, a partir do verso 5 até o verso 22. Então, Números, capítulo 8, né? Verso 5 ao 22. Primeiro, Moisés deve aspergir sobre eles a água da expiação. Que água é essa? Essa água vai ser dita em Números, vai explicar como ela é feita em Números 19, tá? Em Números 19 vai falar sobre a água purificadora da novilha, das cinzas, da novilha vermelha, tá? Da novilha ruiva. Então, essa água deveria ser aspergida sobre os levitas. Essa água geralmente era aspergida quando uma pessoa tivesse contato com mortos. Qual a conexão aqui dos levitas ter tido contato com mortos? Veja bem, esse capítulo vai explicar que os levitas foram tomados em lugar dos primogênitos de Israel. Lembra que eu comecei esse vídeo falando sobre Êxodo 19? Pois bem, lá em Êxodo 19, versos 5 e 6, Deus vai propor a Israel. Veja bem, os 10 mandamentos vêm em Êxodo 20, um capítulo depois do Êxodo 19. Então lá no verso 5 e 6, Deus faz uma proposta. Se vocês, é uma condição, se vocês ouvirem a minha voz e guardarem os meus mandamentos, etc., então vocês serão um povo especial, porque toda a terra é minha. Né? Então vocês serão um reino sacerdotal, uma nação santa. Porém, eles não foram fiéis. Isso é óbvio, que quando Deus está dando os 10 mandamentos, lá no Monte Sinai, logo aos pés do Monte Sinai, o que o povo estava fazendo? Bezerro de ouro.
Então a proposta de Deus é: eu tirei vocês do Egito, salvei os primogênitos lá na Páscoa, portanto todos os primogênitos de Israel são meus. Mas agora o povo tinha feito o quê? Tinha se corrompido com o ídolo, bezerro de ouro. E a Bíblia vai chamar em Salmo 106, verso 28, a idolatria de sacrifício dos ídolos mortos. E há uma conexão de morte com idolatria, porque está relacionado com morte espiritual. Logo, aqueles que cometeram idolatria estavam mortos. Os levitas estavam ali, mas não se contaminaram nesse evento. Como que nós vamos ficar sabendo disso? Em Êxodo 32, que eu vou ler agora para você. Se você ler o capítulo inteiro, né, você pode ver o nosso vídeo Êxodo 32 também, mas eu vou pegar um pedacinho. No capítulo fala sobre a idolatria do bezerro de ouro. Eles estão quebrando o primeiro grande mandamento: não terás outros deuses diante de mim, não façam imagem de escultura, não se prostrem a ela. Então eles fazem um bezerro. O bezerro lembra o que? Boi, tá certo? E você vai ver por que eu estou frisando o boi aqui. A partir do verso 25, Êxodo 32, verso 25 diz: quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão o tinha deixado à solta para vergonha no meio de seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: olha o que Moisés disse: quem é do Senhor, ou seja, quem não é adepto a essa divindade maligna, esse bezerro de ouro, que é um reflexo da idolatria lá do Egito ainda, quem é do Senhor, venha até mim. Isso que Moisés disse. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, somente a tribo de Levi foi que se juntou a Moisés. Por isso, olha, agora você entendeu, né? Legal? Por isso os levitas foram separados para santificar, né? Para ministrar no meio do povo de Israel. Ao invés das 12 tribos serem sacerdotes para todas as nações do mundo, que é o que vai acontecer no Novo Testamento, quando Cristo chama os seus discípulos e depois ele envia a igreja como um todo e de por todo mundo, né, fazer o evangelho, isso vai se cumprir lá, e aí você vai ver a igreja sendo chamada de nação santa, de povo separado, geração eleita, né? Então, é o que seria se eles fossem fiéis. Mas como não foram fiéis, então ao invés das 12 ministrar para o mundo, precisou dos levitas, apenas uma das tribos, ministrar para as 12 primeiro, né? E aí você vai entender aqui agora. Então Moisés fala: quem é do Senhor, vem até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, isso é, os levitas, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um ponha a espada na cintura, passem e tornem a passar pelo arraial de porta em porta. Lembra o que aconteceu? Lá no Egito, quando os primogênitos foram protegidos, né, vem a morte e passa de porta em porta, mas a porta que tivesse o sangue do cordeiro, que é a porta dos primogênitos de Israel, eles seriam livres da morte. E por isso Deus tinha tomado os primogênitos para ele. Ele fala: eu salvei os primogênitos, eles são meus, né? Mas aí agora ele fala para os levitas: passem de porta em porta e cada um mate o seu irmão e o amigo do seu vizinho. Isso é, os rebeldes, os idólatras. E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés. E naquele dia morreram uns 3.000 homens. Olha para você ver. Pois Moisés tinha dito: consagrem-se hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje Deus lhe conceda uma benção. Olha que legal o que aconteceu aqui. Ele fala: sejam fiéis a essa palavra que Deus vai conceder uma bênção a vocês, a tribo de Levi. Que bênção seria essa? Né? Se você perceber uma conexão aqui, nesse dia morreram de infiéis, olha aí, uns 3.000 homens. Quando você vai para Atos, capítulo 2, que acontece a descida do Espírito Santo, há um avivamento ali, e aí você vê que naquela pregação de Pedro, o que vai acontecer? Ele prega: arrependei-vos, né? E aí convertei-vos para a remissão dos pecados, sejam batizados e receberão o dom do Espírito Santo. E aí ele vai falar o seguinte: e naquele dia aceitaram a palavra e foram batizados, havendo um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Que coisa chique. Mas vamos lá. Então, esse foi o motivo dos levitas terem sido separados para o sacerdócio em detrimento de todas as outras tribos, no total de 12 tribos de Israel. Tudo bem? Então vamos lá. Começa assim.
você já sabe por que então que os levitas eles vão passar por um processo como se tivesse tido contato com mortos, por causa daquela idolatria que aconteceu no arraial, né? Toda a congregação havia pecado, então é preciso expiar o pecado dessa congregação também, nós vamos ver como que isso funciona. Moisés deve aspergir sobre os levitas a água da purificação, que é a água purificadora lá de Números 19. Depois, os levitas deveriam raspar com navalha todo o pelo do corpo. Essa ação acontecia com o leproso, e eu lembro você, se você quiser ver o nosso vídeo lá de Levítico 13 e 14, olha, Levítico 13 e 14, são 2 capítulos que falam da lepra e do leproso, onde vai falar de toda a cerimônia, de como que funcionava a purificação do leproso. É a mesma coisa, ele tinha que se livrar do pelo, lembrando que a lepra representa o pecado. Por isso, os levitas estão sendo separados, santificados, eles estão sendo limpos com a água purificadora, raspando o pelo do corpo, deveriam lavar suas roupas, também o leproso faria isso no dia da sua purificação, né? E se purificar. Tomarão um novilho. Esse novilho, o que é o novilho? Um boi, né? Esse primeiro novilho, ele é da oferta de holocausto, tá? No caso, ele era para holocausto. Tomarão um novilho com a sua oferta de manjares, que é a oferta de cereais, de flor de farinha, que é a melhor farinha, né? A melhor parte da farinha, amassada com azeite. Outro novilho, um segundo novilho para expiação de pecado. Isso aí é o que? Sobre a oferta de pecado, está relacionado com o pecado. Primeiro, se você quer saber sobre o holocausto, veja o nosso vídeo de Levítico 1. Se você quer saber sobre a oferta aqui pelo pecado, Levítico 4. Especificamente, esse segundo animal está sendo oferecido pelo pecado da congregação. É isso que você vai ver lá em Levítico 4. Qual foi o pecado? A idolatria no bezerro de ouro. Então, 2 novilhos estão sendo oferecidos aqui, um de holocausto e outro da oferta pelo pecado da congregação, que deveria ser um novilho, tá ok? Um boi. Moisés, depois disso, deveria reunir os levitas em frente à tenda sagrada, lembrando que essa apresentação aqui é a primeira apresentação, assim como acontece lá o derramamento do Espírito Santo lá em Atos 2, foi a primeira vez que aconteceu aquele evento do Espírito descer sobre toda a carne e tudo mais. Aqui está acontecendo também a primeira apresentação, é o próprio Moisés, pessoalmente, que está dirigindo toda essa cerimônia. Reunir os levitas à frente da tenda sagrada, no tabernáculo, congregar todo Israel, né? Os filhos de Israel porão as mãos sobre os levitas, no caso aqui, evidentemente, não é os filhos de Israel como um todo, claro que eles poderiam estender as suas mãos em direção aos levitas, mas impor as mãos sobre os levitas, claro que isso é por uma representatividade. Quem colocaria as mãos sobre os levitas seriam quem? Os anciãos, os líderes, né? Que seriam os príncipes, aqueles que nós já falamos sobre os 12 príncipes, lá um líder de cada tribo de Israel, e os anciãos de Israel, tá? Arão, no caso aqui o sumo sacerdote, apresentará os levitas ao Senhor como oferta movida. Então os levitas literalmente são apresentados como se fosse uma oferta ao Senhor. Os levitas, lembra que há uma conexão muito grande dos levitas com os primogênitos. Se os primogênitos são do Senhor, os primogênitos então eles deveriam ser ofertados ao Senhor. Então eles são resgatados. Agora os levitas estão sendo movidos como oferta movida mesmo, como Arão fazia, né? Ou os sacerdotes faziam quando apresentavam oferta movida diante do Senhor, eles tinham que mover os levitas mesmo ali apresentando o Senhor, só que ao invés de os levitas serem sacrificados, o que acontecia? Vinham substitutos, né? Que eram os animais que eram oferecidos ali. Como aconteceu com Isaac, quando Deus pediu Isaac, o seu filho, o seu único filho, o filho que amas, né? Que era considerado então espiritualmente o filho primogênito de Abraão. Então, houve o quê? Um carneiro, né, vai ser oferecido no lugar de Isaac. Aqui a mesma coisa acontece. Então, eles vão ser movidos. Os levitas serão para servir no ministério do Senhor. E eles agora são dados, tá? Os levitas foram dados como servos dos sacerdotes. Então,
Ou seja, os levitas estavam ao serviço dos sacerdotes. Eles foram dados para Arão e os seus filhos, os sacerdotes. Tá? Os levitas colocarão as mãos sobre a cabeça dos novilhos, né? Então eles estão agora, ao invés de eles morrerem, obviamente quem vai morrer são os novilhos, que são aqueles bois que estão ali sendo oferecidos no lugar dos levitas, como substitutos. Tudo aponta para Cristo lá na cruz, que cumpre tudo isso em nosso favor. Moisés sacrifica um novilho para expiação de pecado e o outro novilho para holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. Óbvio, lembrando que os levitas estão em lugar daqueles primogênitos. Moisés deve colocar os levitas diante de Arão, o sumo sacerdote, e os oferecer por oferta movida ao Senhor. Você vê que Arão tinha feito isso, agora Moisés faz. Assim serão separados, isso é, assim serão santos, tá? Os levitas dos demais filhos de Israel, para que sejam do Senhor. Levitas não deveriam trabalhar em outra atividade a não ser trabalhar exclusivamente para as coisas do reino de Deus naquela época. Depois disso, os levitas entrarão para fazer o serviço da tenda do encontro. E aqui, esse capítulo termina, a partir do verso 23, falando sobre o período do trabalho dos levitas. Eu fiz um artigo e fiz um vídeo anteriormente falando sobre isso. Qual é a idade que os levitas trabalhariam? Eles começavam com 30 anos, isso foi originalmente 30 anos, depois fala-se em 25 anos. Alguns comentaristas vão dizer, não, aos 25 anos eles começavam a estudar, mas isso são suposições, porque o texto fala sobre trabalho, tá ok? Então, 30 anos eles começam originalmente, e aí eu falei até da conexão que Jesus Cristo também começa o seu ministério aos 30 anos, olha que legal, né? Depois fala-se em 25 anos, o início, e depois fala em 20 anos, né? Na época de Davi, falei sobre isso, sobre o rei Ezequias naquele tempo, no tempo também de Esdras, né? Mas a idade para conclusão, para encerrar o trabalho levítico, era, em todos os casos, 50 anos de idade, tudo bem? Após os 50, eles não deveriam mais carregar nos ombros os pesos, as coisas que eram para carregar. Porém, o que eles podiam fazer? Eles podiam trancar os portões, eles podiam cantar, eles podiam ajudar nas atividades que exigiam menos esforço físico, tá? Então vamos concluir aqui. Números 8, 23 ao 26. O Senhor ainda disse a Moisés, isto é o que se diz a respeito dos levitas, da idade de 25 anos para cima entrarão. Lembra que eu tinha falado em, se eu não me engano, números 4 ou algo assim? Que eles entrariam com 20 anos. Aqui está falando 25 e depois vai falar 30, com 30 anos, né? E eu expliquei isso no vídeo anterior. Depois vai para 25 e depois 20 anos de idade. Quando o templo já está feito, Davi fala, olha, não precisa mais de carregar as coisas, não tem peso para carregar, né? Então os levitas vão entrar para o serviço a partir dos 20 anos. Então, para fazer o serviço na tenda do encontro, é para fazer o serviço, não é para estudar, tá ok? Que está aqui. Mas a partir da idade de 50 anos deixarão de estar a serviço, não mais servirão, não servirão mais com peso, né? Porém, ajudarão seus irmãos na tenda do encontro no que diz respeito ao cargo deles. Não terá mais serviço, aquele serviço que eles tinham, né, naturalmente de carregar os pesos. Assim você fará com os levitas quanto aos seus deveres. Então esse capítulo ele começa falando do castiçal, nós já falamos um pouquinho sobre isso, e ele termina falando sobre o serviço dos levitas. Espero que você tenha compreendido tudo perfeitamente. Deixe o seu comentário, compartilhe com outros irmãos, deixa aí para o YouTube saber que você gostou também, né? Eu peço a você que ore por nós, que Deus nos abençoe e abençoe a sua família e a sua vida também, em nome de Jesus. Amém?